pregador esta noite. Vamos orar com você uma vez aí. No seu lugar mesmo sentado, você pode estender sua mão. Vamos orar por ele. Pai querido amado, aqui está o teu filho. Por tua graça, esteja sobre ele, que ele possa ministrar os nossos corações. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, que sejamos alimentados nessa noite. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém, igreja? Amém. Aqueles que quiserem, pode só deixar aberto em Juízes 2:10. Tá? Só orar. Senhor Deus, desejo no meu coração essa noite, ó Pai, assim como eu tenho sido ministrado com essa palavra, ela possa encontrar terrenos férteis e que a Tua palavra venha fazer sentido, que ela seja aplicada, ó Pai, na Tua igreja. Assim eu oro e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, no início desse ano, esse mês, perdão, eu tive um encontro de líderes na empresa onde eu trabalho e ali foi feita uma dinâmica. E nessa dinâmica de apresentação é colocado o nome, cargo, função, usina que trabalha, família, diversão, propósito e sonho. E dois assuntos específicos me chamam muita atenção, que foi meio que unânime, a parte de família. A parte de família foi interessante que todos que se apresentaram, todos, frases como, família é meu tudo, família é minha base, como que é importante, tudo que eu faço é para a família. No quesito propósito e sonho, foi unânime também. Todos usaram uma mesma palavra, legado. Legado. Todos que ali passaram, inclusive eu, falamos de deixar um legado. Mas fica uma pergunta, mas o que é legado? O que é isso? Todos nós almejamos. Percebe-se que nós não queremos ser esquecidos. Ainda que haja uma passagem, seja ela momentânea ou seja ela eterna, a gente quer deixar a nossa marca. Mas legado, ele tem a ver com deixar algo impactante na vida de alguém, ou deixar algo que faça sentido, algo impactante, algo profundo após a passagem. Entretanto, o legado, ele também pode ser positivo. Eu posso passar na vida de uma pessoa e deixar coisas boas, mas eu também posso passar na vida das pessoas e deixar um mau legado, deixar um impacto totalmente negativo. Eu também posso deixar um legado que seja esquecido pelo tempo, mas eu também posso deixar um legado que ele seja verdadeiramente duradouro. E o livro de Juízes, ele vem trazer um panorama de um povo que acaba de entrar na terra prometida, e os efeitos de não se deixar um legado, de não se levar adiante um bom legado, de não se deixar um sucessor. E é isso que eu gostaria dessa noite compartilhar com a irmã da igreja. Juízes, ele entra, Ana, pode colocar, ele entra num ciclo vicioso de pecado. Um povo que entra na terra prometida e já começa desobedecendo a Deus. As ações desse ciclo vicioso, dessas histórias,
o Juízes 2:10, ele vai fazer um compilado de todo o livro de Juízes. E esse ciclo vicioso, ele continua. Pecado, porque os israelitas, eles se afastam de Deus e adoram ídolos. Próximo. E a consequência disso é a opressão. Deus permite que os inimigos de Israel oprimam o seu povo. E as consequências dessa opressão vêm arrependimento. E o povo clama, o povo se arrepende, ele clama, ele pede ajuda a Deus, ao seu Senhor, e o Senhor ouve. E ouvindo, ele levanta um juiz para, próximo, para libertação. E é levantado um juiz, o juiz é um homem levantado por Deus, uma pessoa levantada por Deus, seja homem ou mulher, é alguém que ele tem uma liderança com um aspecto militar, porque Juízes, ele é um livro que ele é rodeado de guerras, de confrontos, e esses juízes, esses líderes militares que se levantam, eles são usados por Deus, e ele vai trazer a libertação para esse povo. E Deus envia o juiz para liderar e para libertar o povo que até então estava cativo, recebendo uma opressão, um povo que estava arrependido. E nós temos um período de paz. E é interessante que esse ciclo, esse período de paz, ele vai durar apenas enquanto vida estiver esse juiz, esse líder. E esse ciclo, ele se repete. E ele se repete. E é sobre essa lição, é sobre esse aprendizado de juiz que nós vamos falar nessa noite. Esse ciclo vicioso, ele vai se perpetuar em todo o livro de Juízes. Juízes 2:10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, levantou-se uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Até aqui. Pai, mais uma vez eu te peço, que a tua palavra encontre o coração aberto, receptivo, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. E eu te peço que o Espírito Santo, Pai, esteja trazendo, Pai, a cada um aquilo que ele veio buscar essa noite. Assim eu oro e agradeço. Amém. O primeiro ponto é que toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Depois que Josué, o verso 6, ele vai dizer assim, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, e possuíram a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Essa primeira geração,
é aquela geração que sai do Egito, apenas 2 dela, daquela geração que sai do Egito e vai peregrinar pelo deserto, apenas Josué e Caleb chegam à terra prometida. E no deserto é levantada uma segunda geração, uma geração que nasceu no deserto, uma geração que ela entra com Josué na terra prometida, e dessa geração é que se refere Juízes 6 e 7. Essa geração, ela presenciou, essa segunda geração, ela presenciou a presença do Senhor, aquilo que Ele fez, os feitos, mandando maná, água saindo da rocha. Essa geração que entra na terra prometida, ela presenciou coluna de fogo durante a noite, coluna de fumaça. Ela presenciou a presença do Senhor se manifesta ali. Essa segunda geração, ela morre. Essa segunda geração, que junto com Josué entraram na terra, ainda que com seus defeitos, ainda que com suas falhas, essa segunda geração, ela continua adorando ao Senhor. O segundo ponto, depois dela, se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor. E é dessa geração que começa a desencadear os efeitos colaterais desse ciclo. Quando eu olho para Josué, Josué não deixou sucessores. Por que eu comecei falando de legados? Por que eu comecei falando dos líderes, falando de família? E eu percebo que todos nós temos um apreço, um carinho para com aqueles que estão à nossa volta, para as nossas famílias, para os nossos filhos. E eu creio que essa segunda geração que morre, ela também tinha esse apreço pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus netos, por aqueles que herdaram e continuariam na terra prometida. Mas algo foi negligenciado. Essa terceira geração que se levantou, ela não sabia quem era o Senhor. Não que eles não soubessem daquilo que havia acontecido, não que eles não soubessem da história, mas ela não estava enraizada, ela não estava impregnada na história da família dessa geração. Olha que interessante. E eu fiquei me perguntando como que uma história ela pode se apagar em uma linha do tempo, um tempo tão curto. Será que é possível isso? Dia 1º de maio de 1994, aqueles com mais, que já tinham uma certa percepção, estavam na frente da televisão, que era algo que muitos da minha geração fazia. Acordava logo pela manhã, sentava de frente da televisão, porque de manhã, e às vezes até de madrugada, tinha corrida de Fórmula 1. E nós tínhamos apenas um propósito: assistir o nosso Ayrton Senna. E ver aquela corrida impactante, que era como ver o próprio filme da vida real passando diante das telinhas. E era emocionante para aqueles que assistiam, para aqueles que eram fãs. E eu fui compartilhar com minha filha. Não fez sentido para ela. Ela já tinha escutado um pouco, alguns relatos, talvez alguns recortes, de quem era ou de quem foi o Ayrton Senna, mas não fez parte da geração dela. Mas talvez se eu fosse realmente um fã, que eu gostava, mas eu não era tão fã ao
ponto de ter cartazes. Talvez se eu tivesse na minha casa, fita cassete. Ninguém lembra. Eu pesquisei no Google, não que eu saiba o que seja. Mas videocassete, sabe? E assistindo os videotapes das corridas e dos feitos daquele corredor que fazia a nação brasileira acordar pela manhã, e toda aquela história vivenciada da minha adolescência, a forma como crianças e adultos paravam diante da telinha para assistir aquele que impactava, e quando chovia aí nós ficávamos mais doidos ainda, porque quando todos os outros corredores estavam ali aflitos, porque a chuva, a aquaplanagem era um martírio para ele, aquele brasileiro, chamado Ayrton Senna, nós ficávamos doidos, eufóricos, porque era emocionante, e era gostoso, após as corridas, cada um contando a sua versão, como um tal, um jogo de futebol, e nós falávamos com êxtase, com alegria, mas olha, e quantas vezes, em uma das corridas, e agora a Netflix, ela está lançando uma nova temporada, mas a minha pergunta, conversando com o Daniel essa semana, será que fará sentido, ainda que essa história seja repetida, será que fará sentido agora, numa série, despertar essa paixão? Eu tenho observado alguns pais aqui que são torcedores ferrenhos, e eu, como sou muito provocativo, tem esse dia eu brincando com a Maju, falei, Maju, nós estamos orando pelo nosso pastor, que é corintiano, falei, Maju, você tem que ser flamenguista, ela já... Não existe essa possibilidade. Eu fico brincando com o Lucas, filho do Gil, sobre o Palmeiras, que é palmeirense roxo, e eu vendo como que a influência dos pais é importante na vida da geração seguinte. Como com a nossa paixão, como aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho amor, ele pode se tornar um legado, e aí sim, nós podemos falar, os filhos que têm tido times de futebol, porque meu pai assiste, porque a minha mãe assiste, porque curte uma música, porque olha, alguém importante para mim, não é só porque é importante, mas porque é uma paixão, e ouvir aquela pessoa contar a história, seja de um futebol, seja de uma corrida de Fórmula 1, isso precisa fazer sentido. E eu te pergunto, igreja, essa geração que não conhecia quais foram os pontos em que nós possamos acessar, entender por quê, tudo aquilo que fora feito, o próprio Deus, agora não é mais uma Ayrton Senna, não é mais o meu time do coração, ei, agora é a história da minha geração, do meu povo, está sendo contada, e as linhas que nós lemos, elas foram vividas por essa segunda geração. Mas a impressão é que temos que não houve paixão. O próprio Deus lá atrás, ele começa, levanta Moisés, e é todo aqueles feitos, e o mar, e vem as 10 pragas, o mar se abre, e é visto, é presenciada a manifestação, as maravilhas do Senhor, e é ficado ali oculto. Isso parece que não impacta mais a vida daquela primeira geração, e ela morre, e a segunda geração, ela perde as primeiras manifestações, mas ela caminha, ela nasce num povo, numa nação, numa geração, que agora, ela tem Deus guiando eles, ainda que Moisés esteja à frente, o nosso guia, aquele que nos guia pelo deserto, é aquele que nos alimenta, desde as necessidades mais básicas, é o próprio Deus de Israel. E esse povo, ele tem um Senhor, que os libertou, que os guia, mas essa paixão, parece que ela vai se perdendo, porque a primeira geração, ela não entra na terra prometida, eles são libertos, eles vão peregrinar no deserto,
e ali eles vão morrer. Essa segunda geração, ela presencia isso, e ela entra na terra prometida, mas ela já entra em desobediência. O Senhor fala: tomem posse das suas terras, tira esses povos que ali são. Mas essa obediência, ela dá sequência a esse ciclo que nós acabamos de presenciar. Em 2022 ficou algo muito batido entre nós: quem não influencia, não é influencia. Quem não influencia, será influenciado. O meio que eu estiver, aquele que motivou que cada um de nós saíssemos da nossa casa para estar aqui, tem que ser impactante. Isso começou a me trazer o estudo dessa palavra, começou a me despertar se os meus filhos conhecem a minha história com Deus. Se eu contar a história da Ayrton Senna, será muito mais impactante do que a minha salvação. Se a minha história com Cristo, ela vai impactar meus filhos de tal forma que fará sentido para eles. Que nós possamos aprender com essa segunda geração o que não se deve fazer. E essa segunda geração, ela não deixa sucessores. Nós temos o hábito de dizer ultimamente, geração Nutella, porque nós sempre julgamos, sempre condenamos a geração seguinte como uma geração fragilizada. Mas vocês percebem que quando eu falo isso, mas geração Nutella, mas quem criou essa geração Nutella? Quem criou essa geração fragilizada? Quem está educando essa terceira geração? O que foi deixado de passar? Eu presenciei a glória de Deus, a manifestação de Deus, e ela não foi impactante o suficiente para que os meus filhos, para que os meus sucessores, para que a minha ausência ela possa ter deixado algo impactante, algo profundo, algo que seja avivado na vida dos meus filhos. Sabe, igreja, nessa disputa entre geração raiz e geração Nutella, não há vencedores, porque essa geração a qual nós desdenhamos é a geração do nosso sangue, somos nossos filhos, somos nossos vizinhos, são uma geração que outrora estará cuidando de nós. Os valores que são perdidos, que são deixados de explicar, de ser passado adiante, a glória de Deus, o conhecimento de Deus. E é interessante, o ano passado nós fizemos uma dinâmica com as crianças, trouxemos algumas crianças de fora e fizemos uma brincadeira, que algo que para os nossos filhos já são tão comum, mas há uma geração em que nós fizemos, quem o Davi matou, a pessoa matou Golias. Quem é Golias? De que história é essa que vocês estão falando? Qual o nosso papel? Para passar. Isso tem me feito rever os meus conceitos em casa. Uma geração que não conhecia o Senhor. Alguns já sabem que
Meu pai está internado, eu estava no hospital, encontro ali em Luísa, e ali nós estávamos, eu, minha mãe, ela e mais 2 pacientes, nós começamos a falar da palavra, e já sei que hoje Noé vai perder o seu no Kids, e como que é prazeroso, e ela contando a história da sua conversão, a sua história, e contando que na madrugada anterior, entre 3 a 4 horas, o Espírito Santo havia incomodado ela e revelado aquilo que ela está ministrando para as nossas crianças nesse exato momento. E como é maravilhoso, e ali a gente, sabe, degustando, ela contando a história da vida dela. Mas sabe por que ficou impactante? Sabe que eu parei para escutá-la? Não porque ela é uma irmã da igreja, mas porque ela estava contando com paixão detalhes daquilo que Deus tinha feito, de toda a trajetória, de parte da trajetória dela com Cristo, daquilo que foi manifestado, e hoje, alguém que foi levantado lá atrás, e contando a história dos pais espiritual, do Naldo, e da importância do Naldo e da Josi na vida dela, e algo tão importante, que hoje, os meus filhos estão sendo ministrados, porque o Espírito Santo usou alguém, um casal, uma família, para lá atrás alcançar ela, e hoje ela está ministrando para os meus filhos. Percebe como que as nossas histórias, elas se conectam. Um só Deus. São várias histórias, várias formas como nós fomos arrebatados. Isso não pode, é um tesouro precioso que nós precisamos divulgar aos nossos filhos, a forma como nós fomos achados. Nós precisamos contar sim para os nossos filhos da onde nós estávamos e hoje quem nós somos, e o crescimento e as cascas, as lascas que têm sido tiradas ao longo do tempo, porque eles precisam saber que ainda que um dia nós venhamos faltar, e esse dia poderá chegar, eles saibam que eles têm um Deus a quem eles possam buscar. Essa geração precisa conhecer a nossa história. Essa geração, ela precisa saber os feitos. Ela precisa saber que foi levantado um Moisés, e esse Moisés foi levantado um Josué, e muitos feitos foram feitos naquele lugar. Essa história precisa ser perpetuada, ela precisa ser contada diariamente, para que ela entre não só na nossa mente, mas que ela entre no nosso coração. Nós precisamos testemunhar aquilo que Deus tem feito verdadeiramente a cada dia. O povo que foi liberto, ele não está mais lá no Egito, ele não está mais lá no deserto, ele não está mais lá na terra de Canaã. O povo que foi liberto, que foi achado, ele está aqui na minha frente, e hoje ele tem um nome, ele é atendido pelo nome chamado Igreja Batista Betel. E nós precisamos contar essa história de como nós fomos achados e encontrados, e ela precisa fazer sentido para aqueles que nos rodeiam, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Quando nós falarmos de legado, mais do que um legado profissional, mais do que um legado de ser um bom vizinho, mas as pessoas precisam olhar para nós e falar: aquele povo é diferente, porque nós estamos falando de uma nação, de um povo, e essa terceira geração tem um terceiro ponto, que nem as obras que ele havia feito por Israel, eles não conheciam. Esse povo, ele começa a se misturar com outras nações, e eles começam, não é que Deus é apagado da memória, mas Deus vira mais um, entre tantos outros. Esse Deus que nos libertou vira mais um ingrediente numa mesa cheia de coisas, numa mesa cheia de ídolos sem vida. Esse Deus que nos libertou é uma historinha contada de um personagem, e ela não faz mais sentido. Esse terceiro ponto, para essa terceira geração, a importância
que eu transmiti a minha fé. A importância de se passar adiante aquilo que nós declaramos, aquilo que nós professamos. E nós precisamos declarar aquilo que já está escrito, mas eu preciso declarar também a minha história. A palavra de Deus, ela é viva, sim ou não, igreja? Então, aqueles que nos odeiam, precisa ver a manifestação dessa palavra através de mim, daquilo que eu vou contar. Meus filhos, ainda hoje nós moramos numa nação livre, nós podemos carregar as nossas Bíblias, nós podemos pregar o Evangelho, mas tem lugares, meus filhos, que professar a nossa fé é uma sentença de morte. Eles precisam entender que hoje é muito barato servir o Evangelho, mas eles também precisam entender, e é através de nós, precisam entender que um alto preço já foi pago, e que nós somos libertos. Aquele povo entra, eles nascem em uma terra como livres, eles não peregrinaram pelo deserto, eles já nascem na terra que foi prometida lá para Abraão. Por isso que às vezes eu fico me perguntando, porque às vezes certas provações, certas situações que Deus nos conduz, que nos dói, que nos machuca, que nos fere, é para que nós não esqueçamos. É para que nós não esqueçamos a nossa história, para que nós não esqueçamos de onde nós viemos. Nós precisamos deixar claro as obras que Deus tem feito nas nossas vidas. Juízes é um livro de guerra, de derramamento de sangue, onde muitos homens são levantados por Deus. É levantada uma mulher que eu aprendi a amar, uma juíza chamada Débora, que está entre as 3 melhores, tá? De todos levantados. Eu achava que Sansão, com sua força, sua virilidade, era um grande juiz. Eu achava que Gideão, com apenas 300 homens, vence um exército medonho. E ao estudar Juízes, eu aprendi que o protagonista da história de Juízes é Deus. Que embora ele tenha usado homens totalmente improváveis, situações totalmente improváveis, era para demonstrar a sua soberania, a sua misericórdia, mostrar para as outras nações que havia um Deus, que aquele povo não estava descoberto, e aquela geração, ela precisava entender que eles não estavam desamparados, que eles não precisavam se misturar com outros povos, adorar outros deuses. Mas quando a história, ela não tem paixão, quando o Deus que eu sirvo, quando algo que eu vivencio, ele não é impactante na minha vida, eu perco interesse. Exemplos claros, aqueles que hoje já estão casados, quando os nossos cônjuges fazem aquele charminho, desperta o nosso interesse, porque aquilo que é fácil faz com que nós percamos o interesse. Aquilo que não história que nós não somos marcados, ela perde o seu propósito, ela perde a sua importância. Isso aconteceu com essa geração. O Senhor ele levantou vários juízes, mas nenhum deles foi capaz de deixar sucessores. Nenhum deles. E o ciclo se repetia. Quando a paz vinha, a calmaria chegava, começava de novo o ciclo.
infidelidade. Aí vinha a opressão. E aí vinha o clamor. E Deus ouvia. E levantava o juiz. E mostrava que era Deus. E era liberto. E após essa libertação, vinha um período em que, enquanto eles estavam vivos, continuava. Após a morte, após o período de paz, retomaram-se. Certo irmão, e eu acho que eu já compartilhei isso aqui na igreja, mas vale a pena compartilhar. Uma igreja muito grande em Brasília. Ele fala que era uma igreja que tinha um líder muito forte, mas aquilo me chamou a atenção, porque ele fala que tinha um trabalho lindo, uma igreja com mais de 1000 membros, mas quando aquele líder morre, é como se tivesse matado, é como se a igreja tivesse morrido junto. Os trabalhos. E aquilo me fez questionar o que é liderança. Aquilo me fez questionar o que é deixar um legado. Sabe por que muitos de nós temos sido impactados hoje, se você parar a atenção, todos aqueles que estão participando de um discipulado? Eu estou tendo a oportunidade de conhecer histórias. Eu já estou chorando. Tenho tido a oportunidade de conhecer histórias de quanto Deus age mesmo em meio ao caos. E é maravilhoso porque às vezes a gente parece que esquece do que Deus tem feito nas nossas vidas, e pessoas que outrora estão sentadas aí ao seu redor, ao seu lado. Eu estou falando de membros da igreja que têm contado as suas histórias, têm testemunhado aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus já fez. E a gente sai de cada reunião só dizendo: uau! Eu participo de uma célula que as pessoas falam pouco. Eu, Aline, Airon, Cris, Marcelo, Rodrigo, a gente fala pouco, né? E a gente começa a entrelaçar as histórias, aquilo que Deus tem feito, e as horas vão passando, o pessoal do Kit já olha para nós, porque é prazeroso você falar daquilo que Deus fez na sua vida, é prazeroso você compartilhar a tua história no Evangelho, e nós precisamos declarar isso, mas não só aqui no nosso aprisco, nós precisamos lá fora declarar, para que outras gerações conheçam esse Deus que nós servimos. Um momento em que nós temos passado uma crise tão grande nas igrejas, nós precisamos ser fonte de um Evangelho verdadeiro, e nós estamos caminhando para isso. A forma como nós temos expressado a nossa fé em casa, eu não vou muito longe, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, que eu acredito que estejam nos vendo e nos ouvindo agora, no meu trabalho. Mas o que mais me encanta em Juízes é que Deus levanta um juiz. Ele vai levantar um juiz que vai mudar a nossa história. Ele levanta um juiz que não tem pecado. Ele levanta um juiz que verdadeiramente muda a minha história e a sua história. Ele levanta Cristo. Ele levanta Jesus Cristo, que tal como aquele povo que estava perdido, que estava no cativeiro. Nós tínhamos uma sentença e esse juiz, ele nos liberta. E nós precisamos propagar essa libertação. Deuteronômio 2:9, ele vai dizer assim. Deuteronômio 6, do 2 ao 9, ele vai dizer assim: para que durante todos os dias de sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guarde
todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel. Eu queria abrir um parênteses, quando ele fala escute. Essa palavra significa, ela chama-se Shem. É quando eu falo algo se multiplique na terra, que emana leite. Essa palavra é para esse povo. E aqui o Senhor está ordenando que ela fosse para os nossos filhos, pregada diariamente, como o Senhor, o Deus de seus pais, o prometeu. Verso 4: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame. Lembra que eu falei de falar com paixão? Lembra que eu disse que quando eu falar do Senhor, não é simplesmente uma leitura morna, uma leitura fria. Eu tenho que externar aquilo que está no meu coração, e ele precisa impactar e fazer sentido na vida daqueles que ouvem. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal nas suas mãos, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Estava ali conversando com o pastor, eu lembrei do chamar, o ritual que o povo do Senhor fazia. E eu fiquei pensando, se na nossa cultura tivesse, tal como a ceia, e aqueles que preparam, talvez hoje desfrutem da alegria de estar preparando a mesa para nós celebrarmos aquilo que o Senhor, quanto honraria nisso. Se nós tivéssemos a cultura, eu te garanto que talvez nós não estaríamos aqui no louvor, estaríamos disputando a escala de preparar a mesa para celebrar a ceia do Senhor. E se fosse da nossa cultura, nós temos esses rituais em casa, de momentos em que não lá fora, mas para que os nossos filhos lembrem, como momentos do café da manhã, como os momentos do almoço ou do jantar, em que nós nos reunimos em volta de uma mesa, e ali nós colocamos os assuntos cotidianos, mas que esses assuntos sejam tudo aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas, nós falarmos com propriedade, e talvez ali nós citaríamos alguns versículos, se assim fosse a nossa cultura, como seria hoje? Como seria? Salmo 58. Para fechar, o salmista vai trazer algo. Salmo 58. Isso precisa fazer sentido para nós, igreja. O seu coração esteja aberto e receptivo. Que essas palavras que eu estarei lendo seja para você, que ela seja para mim.
meu povo, escute a minha lei. Dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. E não encobriremos a seus filhos, cantaremos a geração vindoura, os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos. Esse é o nosso legado, igreja. A fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos, olha a importância do nosso papel dentro de casa. E os filhos que ainda onde nasceram se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes haviam mostrado. Deus fez prodígio na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez passar por ele, e fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com nuvem, e de noite um clarão de fogo no deserto. Fendeu rocha e lhes deu de beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios até ele. Nós temos uma história. Ana, coloca o último ciclo. E nós precisamos, a mensagem que eu quero deixar, que ela precisa fazer sentido, nós precisamos entender que esse ciclo seja: conheço, conhecemos o Senhor e eu sou salvo, obedeço, obedecemos sua lei e testemunhamos o seu poder, ensinamos os nossos filhos através da nossa vida, daquilo que nós somos, que ensina compaixão, para que eles amem a nossa história, para que eles amem o Deus que nós servimos. E a segunda parte do ciclo, agora é para eles, para a geração vindoura, que eles conhecem, os nossos filhos conhecem o Senhor, e que eles sejam salvos, porque a gente precisa lembrar que filho de crente não é crente. Que eles sejam salvos, porque eles vão conhecer as nossas histórias, e através das nossas histórias eles vão conhecer e desejar servir esse Deus. Eles obedecem. Os nossos filhos obedecem à sua lei e testemunham o seu poder, porque viram e ouviram dos seus antecessores os benefícios da obediência.
E eles ensinam. E eles ensinam. E eles ensinam tudo aquilo que nós ensinamos a eles. E eles contarão a história do nosso Senhor, através da minha história, através da história daqueles que me sucederam. O que é um legado? Como pai, como servo do Senhor, é passar pela vida das pessoas e elas serem impactadas pelo Deus do Senhor. Se a Ju me permitir, a Jéssica, esse dia eu conversando com a Ju, é o meu sonho de consumo. Falei, Ju, seus pais deixaram um legado melhor. Eu vendo ela adorando aqui o Senhor, a Jéssica tocando. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas é isso que eu quero para os meus filhos. Veja como foi lindo te ver adorar ao Senhor, algo que foi impresso na mente e no coração. E também uma nova geração de crianças que nós precisamos deixar impresso. Os nossos filhos precisam conhecer. Vou pedir para a igreja se colocar de pé. Nós somos libertos. Nós temos um juiz perfeito. Esse juiz, ele nos libertou. E nós temos uma história linda com Cristo e em Cristo. Feche seus olhos. Olhe para a sua história. Olhe para a sua história com Deus, de onde você está. De onde você está hoje. E aquilo que você tem impresso na mente daqueles que te rodeiam, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus pais. Você foi achado, você foi escolhido, você foi liberto, você foi resgatado, e a geração que sucederá a sua geração, ela será marcada, porque ela trará a história do Senhor através daquilo que você testemunhou, através da sua vida, aquilo que você tem feito hoje, agora, neste momento. Ela servirá de alimento, de caminho. É uma estrada que nós temos que pavimentar para os nossos filhos, para que eles saibam aonde ele recorrer no momento da angústia, das aflições, das alegrias. Existe uma palavra, e essa palavra é viva, e essa palavra tem sido pregada, e é um povo que o Senhor virá buscar. E esse povo tem glorificado, e esse povo tem exaltado o nome dEle. Poderoso Deus, cada vida aqui, ó Pai, presente, Tu sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas nós queremos profetizar, nós queremos ser ousados, e sim, fazer orações perigosas, para que prevaleça a sua vontade, que essas famílias sejam marcadas por aquilo que o Senhor já projetou para cada uma delas, que histórias venham ser mudadas, porque há tantos lá fora que ainda precisam ser alcançados, Senhor, e que se levante uma igreja que te adora, mas uma igreja que fala da Tua palavra com paixão e com autoridade e com discernimento. Que o abrir das nossas bocas, Pai, ao falar de Ti,
seja fruto do Espírito Santo, que os alvos que ainda precisa ser alcançado, levanta-nos, ó Pai, como homens e mulheres, no nosso lar, no nosso trabalho. Não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o nosso presente. Nós podemos direcionar o nosso futuro. E nessa noite nós declaramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor segure em nossas mãos, que o Senhor nos capacite, que o Senhor coloque em lugares onde seja da Tua vontade, e que a história de gerações venha ser mudada, que esse ciclo vicioso, em que gerações esqueceram quem Tu és, que da nossa boca, Pai, possa perpetuar as glórias do Senhor, que o Senhor use a cada um de nós, Pai. Sim, Deus, é a oração do Teu povo, a oração da Tua igreja. Clamamos por Ti, Senhor. Dependemos do Senhor e por isso te pedimos mais paixão pelo Senhor, mais paixão pela Tua obra, mais paixão por quem Tu és, por que Tu fazes. Ah, Deus, queremos falar de boca cheia, queremos falar com entusiasmo, queremos falar daquilo que para nós é a nossa própria vida. Ah, Deus, move os nossos corações ao Senhor. Queremos, ó Deus, transmitir vida, queremos com paixão levar os nossos filhos a se entregarem ao Senhor, conhecendo ao Senhor que liberta-nos e salva-nos, para que eles possam seguir esse ciclo virtuoso, que eles possam, a partir do momento que conhecem e são salvos, possam também obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua lei, e possam, ó Deus, viver, ó Pai, para a Tua glória, e possam, ó Deus, ensinar, e que possamos, ó Deus, não só aos nossos filhos, também aos nossos discípulos, que possamos a nossa igreja, ó Pai, estabelecer esse círculo virtuoso, ó Deus, de pessoas que conhecem o Teu amor, que são totalmente conquistadas pelo Senhor, e passam, ó Deus, a obedecer, a ensinar. Ó Espírito Santo, faz em nós, ó Deus. Não queremos ser, ó Pai, como a geração de juízes, não queremos ser, ó Deus, como o povo, ó Pai, que viveu as Tuas maravilhas e não transmitiu. Queremos transmitir, ó Deus, com paixão, queremos levar o Teu nome, a bandeira do Senhor para esta cidade. Faz-nos, ó Deus, cada vez mais apaixonados, faz-nos, ó Deus, cada vez mais tementes ao Senhor, que possamos, ó Deus, assim como Cristo nos ordenou, ir no caminho, ensinar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ah, Pai querido, faz-nos uma igreja de discipuladores, faz-nos uma igreja, Deus, onde possamos ver vários sucessores, que não termine em nós, que não termine em nossa geração, que não termine em nós, ó Deus, que possamos ver, crescer e multiplicar. Ah, Pai querido, a oração que fazemos a Ti é a oração, ó Deus, que o Teu povo faz a Ti em nome de Jesus. Guia-nos, ó Deus, por mais uma semana. Ó Deus, abençoe a segunda e a terça, os últimos dias deste ano, que possamos, ó Deus, refletir e avaliar qual é o legado que temos deixado, e que possamos, ó Deus, olhando para frente, ó Deus, escrever, ó Pai, a história das nossas vidas. Ó Espírito Santo, haja em nós no ano de 2025, que possamos, ó Deus, ser, ó Pai, aqueles que vão transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Assim rogamos a Ti, rogamos pela Tua proteção, rogamos pela Tua provisão, porque de Ti vem, ó Deus, todas as boas coisas. Rogamos sabedoria, rogamos instrução para tomarmos as decisões, rogamos a Ti, ó Deus, o alimento espiritual e o alimento material. Rogamos a Ti, ó Deus, que possamos caminhar nos caminhos que o Senhor tem para nós.
é a oração do teu povo. Oramos pelas nossas crianças, oramos pelos nossos idosos, que a tua bênção esteja sobre eles, que possamos vê-los, ó Deus, cada vez mais firmes, servindo ao Senhor. A oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém? O amor do Pai, que a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vai viver ainda os melhores dias de 2024 na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nos encontramos terças 18 para um culto abençoado. Cumprimente o seu irmão com a graça, Pai, Senhor Jesus Cristo.